Oi, eu sou a Vicky e eu sou a Expert em Studio. E eu tô aqui hoje para te mostrar como construir um site totalmente responsivo, muito rápido e fácil, utilizando o novo editor Wix Studio. Nós vamos trabalhar com o site katemanilu.com e você já pode acessar aí o site e dar uma olhadinha no design. Nesse site, você vai ver que ele vai ser completamente responsivo para desktop, tablet e celular. E para entender mais sobre o design responsivo, precisamos lembrar que temos diferentes comportamentos. Esses comportamentos vão afetar o layout de diferentes maneiras. Nós, por exemplo, podemos ter uma seção como essa aqui, que vai escalar proporcionalmente. Ou poderemos ter também uma seção como essa seção aqui, onde o comportamento responsivo está para ocupar o espaço todo. Então a gente vai ver que esse vídeo vai ajustar de tamanho assim que eu ajustar o tamanho do browser. Então a gente vai ter elementos que vão estar fixos, elementos que vão ter uma dimensão proporcional, elementos que vão se ajustar ao tamanho da tela, e por isso é importante entender os diferentes comportamentos responsivos. Além desse comportamento responsivo, nós vamos ter o que nós chamamos de breakpoints. Então, quando nós diminuímos a tela do desktop para celular e tablet, a gente vai ver que vai haver uma mudança de comportamento no layout. Podemos observar aqui que a gente muda o layout de acordo com o tamanho da tela, basicamente. E a gente agora vai poder entrar no editor e ver como reproduzir esse site do zero e construir todas essas interações sem código e fazer um site totalmente responsivo em alguns minutos. Vamos lá entrar no editor? Esse aqui vai ser o editor do Wix Studio e você vai ver que o nosso canvas é bem amplo e bem clean. E isso vai permitir que a gente ainda utilize o nosso famoso drag and drop. Então, se a gente vier aqui na opção de adicionar elementos, dentro de ações rápidas, a gente já tem alguns elementos aqui que a gente pode arrastar e colocar dentro do nosso canvas. A gente vai ver também que a gente pode ajustar o tamanho da tela para a gente poder observar a responsividade do nosso design. Já no Wix Studio, você vai perceber que muitos dos componentes que a gente vai adicionar no Canvas, eles já têm um comportamento responsivo pré-determinado. E isso vai acelerar a criação nos sites. Então, por exemplo, esse texto que eu adicionei aqui, você vê que ele já ajusta automaticamente para os diferentes tamanhos de tela. Falando em tamanho de tela, vamos dar uma olhadinha aqui na barra de cima, onde a gente vai ver os breakpoints. Como a gente já citou anteriormente, os breakpoints vão ser faixas de tamanhos de tela que a gente vai poder definir e fazer um layout específico para cada faixa. Então aqui a gente pode ver que a nossa faixa primária é o desktop, então a gente vai poder também ver os tamanhos relacionados a essas faixas. A gente já sabe que desktop é qualquer tamanho que seja de 1001 a mais. A gente sabe o tamanho do nosso tablet e a gente sabe o tamanho do nosso celular. Esses valores aqui são pré-definidos. A equipe que criou o estúdio fez, claro, uma pesquisa olhando os valores que são mais utilizados e definiu assim como padrão. Mas você sempre pode alterar se você tiver necessidade ou até incluir novos breakpoints, tendo até 6. Mas o ideal é começar com 3, e aí se houver uma necessidade específica no design, você pode adicionar mais. Falando um pouquinho mais desses breakpoints, você vai perceber aqui que além da gente ter a opção de pular entre um breakpoint e outro, a gente vai ter a opção de ajustar utilizando o arraste para redimensionar, para visualizar a responsividade nos breakpoints. Quando a gente arrasta e altera, você vai ver que ele automaticamente vai sempre voltar para o nosso valor de edição, que é esse valor que está no topo aqui. Vamos dizer que eu tenho uma tela bem grande e eu quero usar o espaço para eu poder utilizar a edição do meu site com mais amplo. Eu posso vir aqui nesse valor e eu posso começar a trabalhar como, por exemplo, 1280.
Eu ainda vou estar trabalhando no desktop, mas você vai ver que agora quando eu arrastar, automaticamente vai voltar para o 1280. Esse valor aqui é importante manter em mente porque em relação à responsividade, muitos dos componentes que a gente vai adicionar vão estar ajustando em relação a esse valor de edição. Bom, falamos um pouquinho a respeito dos valores de edição, a respeito dos breakpoints e das propriedades responsivas. Na esquerda nós temos os elementos, então você vai ver aqui, vamos dar uma olhadinha na onde a gente vai poder adicionar mais componentes no nosso site. Então aqui a gente tem as ações rápidas, que a gente pode rapidamente arrastar e colocar na nossa tela. E a gente também vai ter aqui as seções. As seções são seções personalizadas, elas são pré-desenhadas e elas já vêm preparadas para funcionar em todos os breakpoints. Então a gente pode adicionar, por exemplo, uma seção aqui para dar uma olhadinha. E essas seções vão ser um excelente recurso, porque além de você poder visualizar, né, o design e ver como ele vai alterar ou escalar proporcionalmente ou de repente tomar a tela inteira, você pode clicar em cada elemento dentro dessa seção que já está pré-pronta e você pode abrir aqui no topo na direita o que a gente chama de painel inspetor. Esse painel inspetor vai dar detalhes a respeito do posicionamento, do tamanho, das margens desse elemento. E isso vai te ajudar a construir sites e entender mais a respeito da lógica atrás da responsividade do editor. Bom, demos uma olhadinha nas seções e aí aqui embaixo a gente já vai ter alguns outros componentes. Aqui nós podemos adicionar páginas e isso aqui é bem padrão, a gente já conhece isso aqui do editor clássico, a gente vai poder botar as nossas configurações aqui. E na seção, aqui nessa área aqui abaixo, a gente vai ter as seções Masters. Isso aqui é uma coisa muito legal que não tem no editor clássico. A gente vai poder aqui criar seções que são exibidas em várias páginas, a mesma seção. E alterações feitas nesse elemento Master vão se reproduzir através de todo o site, onde estiver em uso. Então, o que a gente vai ver aqui, por exemplo, é que a gente pode, por exemplo, criar uma seção. Eu posso clicar com o botão direito e salvar isso como uma master seção. E aí eu posso reutilizar isso em outras áreas do meu site. Além de eu poder fazer uma seção master, o que a gente vai poder criar também aqui no Wix Studio são diferentes cabeçalhos para diferentes páginas. Então, eu já tenho aqui um cabeçalho que eu criei diferente. Eu vou adicionar ele à página. E eu vou pegar esse cabeçalho padrão aqui que já estava adicionado e eu vou remover ele. Pronto. Agora minha página já tem um cabeçalho mais personalizado. Além da seção Master, a gente vai ter aqui em cima o painel de camadas. O painel de camadas vai ser importante para a gente entender a hierarquia e a estrutura desse site. E é um pouco importante ter essa percepção quando você está trabalhando no Wix Studio, porque, como a gente já falou anteriormente, a responsividade vai ter muita influência entre os componentes e seus comportamentos. Então, por exemplo, aqui dentro dessa seção, essa seção seria considerada um elemento pai. Dentro eu tenho esse título, que é esse texto aqui, que é considerado um elemento filho. Dependendo das margens, do posicionamento, do tamanho desse elemento filho, ele pode interferir no tamanho e na responsividade da seção. Então é importante sempre dar uma olhadinha no painel de camadas quando você quiser acessar alguma coisa específica e também para poder dar uma olhadinha na hierarquia dos elementos. Vamos adiante, aqui embaixo a gente vai ter os estilos do site. Eu já apliquei aqui a tipografia e as cores. Então, a gente já tem essas opções e você vai ver que a gente também tem uma biblioteca aqui com mais estilos. Então, a gente consegue facilmente aplicar novas paletas de cores, tipografia, e a gente consegue salvar isso tudo numa biblioteca e compartilhar com nossa equipe. Então, para adiantar o trabalho aqui, eu já adicionei a tipografia, já adicionei as cores. Aqui a gente vai ter o App Market, com todos os aplicativos.
que a gente já conhece. E aqui embaixo a gente vai ter o nosso CMS. Aqui eu já adicionei algumas coleções, a gente vai poder fazer umas conexões já em breve. E essa ferramenta aqui é extremamente poderosa, não só para poder trabalhar com um banco de dados e informações que tem uma quantidade muito grande, mas também para integrar com diferentes aplicativos do Wix, separar o design do conteúdo. Essa ferramenta é realmente assim poderosa e a gente vai utilizá-la um pouquinho hoje durante a construção do site. E por último, nós temos aqui a opção para adicionar código. Você vai poder adicionar integrações e animações personalizadas, vai ter acesso ao GitHub, APIs internas e externas e levar realmente o site para aquele outro nível. Quando a gente adiciona um pouquinho de código, sempre dá aquele gostinho especial. Bom, demos uma olhadinha aqui já na barra lateral da esquerda, já demos uma olhadinha nos breakpoints e aqui na lateral direita nós vamos ter o painel inspetor. A gente vai começar a utilizar ele mais e a gente vai ver em mais detalhes como ele vai funcionar. Vamos então começar a construir o nosso site. A gente já adicionou aqui o nosso texto, nosso título. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o espaço do nosso canvas. E você vai perceber que aqui no Wix Studio, quando eu ajusto esse texto, ele automaticamente ajusta. E isso é excelente, porque eu não vou precisar me preocupar em ser muito precisa em relação a qual fonte eu quero selecionar ou calcular as fontes que eu vou precisar, porque a gente vai poder visualmente já ajustar. É importante esclarecer que esse valor que a gente está ajustando aqui, se a gente entrar aqui no nosso painel inspetor, a gente vai ver que o tamanho da fonte agora está em 68 pixels com esse asteriscozinho aqui. E esse pixel aqui, ele na realidade é um pixel em relação ao nosso tamanho de edição do Canvas. O que isso significa? Por exemplo, a caixa desse texto agora tem 448 pixels com asterisco. O tamanho na realidade, vai ser uma porcentagem, mas vamos dizer que eu quero que essa caixa aqui tome exatamente o tamanho da minha seção. Eu posso vir aqui e colocar a largura como 12,80. Eu vou alinhar aqui para a gente ver e você vai ver que ele vai estar batendo da esquerda até a ponta direita. Por quê? Porque esse valor aqui é exatamente o mesmo valor do meu valor de edição. Então, a gente sabe que é uma proporcionalidade em relação a esse valor aqui. Se eu vier aqui e alterar esse valor, então vamos dizer que eu comece a trabalhar com 1001, uma tela mais pequena. Você vai ver que esse valor que estava de 12,80 já alterou aqui, inclusive. Então, e inclusive o tamanho da fonte, que era 68 anteriormente. Então, essa é a importância, né, de manter em mente que valor que você está utilizando para edição e os tamanhos que você vai ajustar. Bom, a gente deu uma olhadinha aqui um pouquinho dessas proporções e você também vai ver aqui que a gente tem nessa aba aqui o comportamento responsivo desse elemento. Como eu comentei já antes, a maioria dos elementos que a gente vai adicionar já tem um comportamento pré-definido. Como, por exemplo, esse texto, ele já veio pronto para dimensionar proporcionalmente. Então, a gente entrando na versão do tablet e do celular, a gente vê que ele vai diminuindo de tamanho. A gente vai ter outras opções aqui de comportamento responsivo. Então, por exemplo, a gente vai ter a opção de quebrar o texto, o que significa que a hora que eu começar a reduzir o meu canvas, esse texto vai começar a partir. A gente vai ter a opção aqui de fixo, que claramente significa que esse texto vai sempre manter o mesmo tamanho através dos diferentes breakpoints. A gente vai ter a opção de abraçar. Eu vou pedir para você dar uma olhadinha aqui nessa caixa de texto. Quando eu selecionar abraçar, você vai perceber que a caixa de texto automaticamente abraça o conteúdo. Isso significa que se eu venho aqui e adiciono mais conteúdo, automaticamente essa caixa vai expandir para abraçar a quantidade de conteúdo que eu colocar lá dentro.
Então, esses são alguns, né, dos comportamentos que a gente vai ter em relação à responsividade. E vamos continuar aqui desenhando aqui o nosso site. Eu vou trocar o texto aqui para Kate Manilu. Ele tá para abraçar, mas eu vou fazer a caixa um pouquinho maior. E na verdade eu quero que esse texto dimensione proporcionalmente. Eu tô fazendo essas alterações aqui todas no tablet. Então vamos voltar aqui na realidade, fazer essas alterações aqui no desktop. Vou botar para dimensionar proporcionalmente. Vou selecionar a seção. E o que eu vou fazer agora é uma regra de cascata, basicamente. Então, se eu clicar aqui na opção de 3 pontinhos, a gente vai ver isso aqui, utilizar em todos os breakpoints. Por que eu estou fazendo isso? Eu estava fazendo algumas alterações no tablet, mas na verdade eu fiz por engano. Eu quero fazer as minhas alterações na versão do desktop e eu quero que elas cascatem. Ou seja, as alterações que eu fizer no desktop, eu quero que elas caiam para os breakpoints menores. Então eu vou clicar aqui nessa seção, já fiz as alterações que eu queria e vou utilizar em todos os breakpoints. Então ele vai aplicar esse design no tablet e no celular. Então a gente já vê aqui que a minha seção está dimensionando proporcionalmente, assim como o texto também. Perfeito. Então já falamos um pouquinho sobre posicionamento, já clicamos aqui, a gente vai poder olhar aqui que todos os elementos a gente vai poder posicionar eles numa posição determinada. A gente vai poder ajustar a hierarquia. E eu vou adicionar mais alguns elementos aqui para a gente poder continuar fazendo o nosso design. Aqui nos mais elementos você vai ver que eu tenho a opção de recursos. Eu já salvei alguns recursos, então você vai me ver utilizando bastante isso hoje, porque eu já tenho alguns títulos, subtítulos aqui só para agilizar o design. Mas essa realmente é uma ferramenta muito boa, porque você pode salvar um design que você já tenha feito, um container, alguma seção, e você pode reutilizar isso em outros sites. E inclusive compartilhar isso com a sua equipe. Então todo mundo pode estar utilizando aí os mesmos recursos que você já criou. Isso também vai agilizar aí o processo de design. Bom, já adicionei aqui o título. Vou adicionar aqui esses elementos aqui embaixo. Lembrando que a gente pode sempre ajustar o tamanho aqui visualmente. E ele vai ajustar pra gente perfeito. E aí agora eu vou adicionar mais alguns elementos aqui. Primeiro eu vou adicionar a cor de fundo. Então eu vou vir aqui e selecionar esse lilás. Eu acho que é esse aqui. E vou adicionar também alguns elementos de vídeo que eu já salvei aqui. Vou adicionar mais uma seção aqui embaixo, só para a gente ter uma área para poder trabalhar. E uma das coisas que eu vou fazer, na verdade, é puxar esse vídeo aqui um pouco para baixo. Você vai perceber que ele está entrando para trás da seção que está vindo. E, na verdade, eu quero que esse vídeo sobreponha. Então, eu vou utilizar aqui as mais ações. E vou organizar essa seção e vou enviá-la para trás. Epa. Pronto. Enviei para trás e vou expandir aqui um pouquinho esse vídeo. E sempre que a gente adiciona os elementos no desktop, é importante entrar nos breakpoints menores para ver como que esse design está se comportando.
Então, a gente pode ver aqui que ele tá ok, não tá super maravilhoso, mas a gente sempre pode ajustar um pouquinho mais. Uma coisa que a gente vai poder fazer aqui para ajustar um pouquinho a estrutura é empilhar esses elementos. Então, por exemplo, eu posso selecionar segurando o Shift e adicionar esses elementos à pilha. O que isso vai fazer é permitir com que eu defina aqui com bastante precisão o espaçamento entre esses elementos. Esses elementos vão estar meio que cientes um do outro, porque a gente está mudando um pouco a estrutura para eles estarem juntinhos. Então, já dei um empilhamento aqui, já posicionei meus vídeos. Vou adicionar um botão também aqui. E vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando o design. Você vai ver que esse botão aqui, ele já fica praticamente encostando no final da nossa sessão. A gente pode mudar o posicionamento desse botão, se a gente quiser. Quando a gente estiver movimentando os elementos, você vai ver que esses elementos vão estar sempre posicionados em relação ao eixo X e Y. Então, aqui a gente pode ver o eixo X, o eixo Y, e descendo aqui a gente vai ver a caixa de posição. Aqui a gente sabe exatamente a distância do lado direito e do topo. Mas nessa situação, eu não quero prender esse botão ao topo, eu quero prender ele à parte de baixo dessa seção. Então, eu vou soltar o encaixe aqui do topo, vou encaixar ele aqui embaixo e vou ajustar essa distância aqui para, sei lá, 6%. Pronto, já posicionei mais ou menos como que eu queria a seção. A gente já vai ter agora uma distância aqui desse botão para essa parte final da sessão. Por isso que é importante, mais uma vez, lembrar do painel de camadas e da hierarquia desses elementos, porque todo o comportamento responsivo vai refletir de certa maneira no seu layout. Vamos adiante e adicionar a nossa próxima seção. Eu vou fazer essa seção aqui um pouquinho maior, na verdade, eu vou até adicionar uma nova seção, vou deletar essa seção aqui. Vamos para o desktop, vou adicionar uma nova seção em branco, fazer ela ficar um pouquinho maior. E vamos adicionar os elementos dessa seção. Vou trocá-la de cor primeiro. E vou adicionar aqui mais alguns recursos. Adicionar um botão, o título e o texto. Só ajustar aqui o tamanho mais ou menos. E vamos alterar isso aqui que eu esqueci de botar com o cabeçalho 1. Perfeito. O que está acontecendo aqui? Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho da nossa seção. A gente simplesmente adicionou esses elementos e todos esses elementos estão posicionados em relação à seção. Então, quando eu começar a aumentar ou diminuir, a gente vai ver que eles vão mais ou menos manter essa proporção. Mas, se a gente quiser manter, assim, uma precisão maior no espaçamento desses elementos, a gente vai poder utilizar o empilhamento. O empilhamento vai ajudar a gente a manter os elementos exatamente onde a gente quer. Então, eu vou começar selecionando com o Shift esse botão e esse texto, e eu vou empilhar esses dois elementos. E a gente vai ver que eu vou poder ajustar o espaçamento aqui, ou até mesmo aqui no painel inspetor.
E agora que eu já ajustei esses elementos, eu vou agora empilhar esses dois aqui. Então, eu vou pegar essa pilha, selecionar com Shift esse texto e empilhar uma vez mais. Para garantir que os meus elementos estão alinhados, eu vou utilizar o alinhar itens. Eu posso, inclusive, mudar o espaçamento aqui desses elementos. Pronto, já estruturamos um pouquinho mais. O que eu vou fazer agora é pegar essa pilha maior e eu vou centralizar ela na minha seção. Então, eu vou botar ao centro horizontal e ao centro vertical. Vamos dar uma olhadinha no design, nos breakpoints menores e vamos ver se esse design está funcionando bem. A gente está vendo aqui que o texto está meio que encostando no final da seção. Para evitar esse tipo de comportamento, a gente pode utilizar margens e a gente também pode utilizar outras opções. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na versão, pode até ser na versão do desktop. Vamos selecionar a seção e vamos botar um pouquinho. Vamos botar 8%. E, na verdade, eu vou prender aqui e vou botar 8% em volta de tudo. Vamos ver se está se comportando bem agora na versão do celular. A gente vai ver que já tem uma margenzinha aqui separando esse elemento aqui dessa área final. Na verdade, é um preenchimento. Perfeito. Já demos uma olhadinha nessa seção, fizemos os ajustes. O que eu vou fazer agora é já entrar na nossa próxima seção. Eu vou adicionar uma seção extra e dessa vez a gente vai trabalhar com a grid. A gente vai ver aqui que a gente tem a opção de adicionar células à esquerda, à direita, ou podemos já trabalhar com algumas dessas opções aqui de layout. A grid vai ajudar a gente a estruturar o site e adicionar os elementos que a gente precisa dentro dessas áreas determinadas. A grid é um recurso super importante quando a gente está trabalhando em web design, é muito utilizado e a gente vai aqui rapidamente poder partir essa grid em diferentes tamanhos. Então, por exemplo, eu já consigo dividir essa grade aqui, já posso dividir ela ainda mais. E eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma ideia, uma corzinha. E você vai ver que se eu selecionar essas duas células, eu posso trocar elas de posição. Então, é um recurso excelente e vai ajudar a gente a fazer um design rápido, preenchendo essa grade, né, com esses elementos que a gente já tem pronto. Então, já criamos aqui uma grid. E a gente não precisa pensar muito nessa grid não, você vai ver que ela já automaticamente vai se ajustando. Eu vou adicionar aqui alguns elementos dentro dessa grade, então vamos botar aqui o nosso refrigerante. Eu vou anexar esses elementos a cada célula dessa grid. Vou só remover aqui o background que eu adicionei, que não precisa. E quando eu adiciono esses elementos, você vai ver que tem esse botãozinho aqui que diz esticar. Essa aqui é mais um comportamento responsivo, de certa maneira. A gente vai ver que a gente tem a opção desse container dimensionar proporcionalmente. Ele pode manter uma largura relativa, pode ser um tamanho fixo, mas se a gente esticar, a gente vai ver que ele vai tomar essa área. Quando a gente seleciona um elemento para esticar, você vai ver que automaticamente as opções de tamanho desse elemento não vão estar disponíveis, porque a gente está esticando e ele automaticamente vai tomar o valor daquele elemento parente. Eu vou só adicionar mais um recurso. Mais uma vez eu vou esticar
esse elemento aqui. Bom, a gente viu aqui como a gente pode esticar os elementos. Agora vamos dar uma olhadinha como que esse design vai se comportar num breakpoint menor. Então, se a gente vier aqui no preview, a gente vai ver que esses elementos estão esticados dentro dessa grid que a gente acabou de criar, mas chegando num breakpoint menor na versão do celular, a gente vê que essa grade realmente não está muito conveniente para o nosso design. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos mudar um pouquinho o design do celular. Mais uma vez, a gente aqui vai estar trabalhando com regra de cascata, e a regra de cascata significa que as alterações que a gente faz nos breakpoints menores não vão influenciar as alterações de design, né? Importante ressaltar, não vão influenciar os breakpoints maiores. Isso significa que eu posso, por exemplo, nessa seção aqui que a gente adicionou essa colagem, eu posso alterar o design para algo como linhas, ou de repente algo como cartões, e a gente inclusive tem a opção de utilizar inteligência artificial para criar a responsividade do nosso site. Então, clicando nesse botão aqui, a gente tem a opção de criar essa seção de maneira responsiva, totalmente através da inteligência artificial. E a gente tem a opção de criar para todos os breakpoints, mas nesse caso aqui a gente já criou o design nos breakpoints maiores, eu vou utilizar só para a versão do celular. Então vamos aqui gerar a versão do celular. A gente vai ver que ele automaticamente vai ajustar. Perfeito. E se eu estiver satisfeita com o design responsivo que a inteligência artificial criou, eu posso aplicar esse design. A gente vai perceber aqui que criou um espaçamento entre os itens que a gente tem, as células aqui da nossa grade. O que eu vou fazer agora é abrir o inspetor e eu vou alterar um pouco esses intervalos. Eu vou, na realidade, remover os intervalos verticais para esses elementos ficarem um coladinhos no outro. E a gente vai ver que o design vai ficar perfeito e super responsivo. A gente também tem a opção de acessar uma grade mais avançada. Aqui a gente está trabalhando com a grade super grade, né, que a gente facilmente consegue quebrar essa grade em diferentes seções e criar mais colunas e mais linhas, mas a gente tem sempre a opção de entrar diretamente nessa seção e utilizar as medidas avançadas. Então a gente pode entrar em cada célula, criar as medidas avançadas, e aí a gente vai poder ter mais precisão realmente na criação do design. A próxima seção que eu vou adicionar aqui, eu só vou adicionar um título. Uma coisa que é importante ressaltar também é que uma vez que você entra nesse modo avançado, esse elemento vai ter que se manter no modo avançado. Então, se você não estiver interessado em utilizar o modo avançado, não precisa de modo avançado. A gente pode fazer tudo no modo mais simples mesmo. Eu esqueci aqui de adicionar o meu título, então eu vou adicionar aqui meu título de categoria. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, vamos adicionar ele aqui. E vou adicionar meu próximo título embaixo, que vai ser dos últimos designs. Cadê? Ah, tá aqui. Essa seção a gente já vai trabalhar com a grade no modo avançado. Eu já vou adicionar essa grade aqui. Então a gente vai adicionar aqui os últimos designs da Kate.
E clicando nessa seção, a gente já pode ver que essa seção utiliza o modo avançado. Então, ao invés de simplesmente a gente poder clicar e arrastar e fazer os ajustes visualmente, né, para a nossa super grade, a gente vai ter aqui com mais detalhes as unidades específicas de cada linha, cada coluna, e você vai ver que é bem detalhado em relação aos tamanhos precisos. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter tamanho mínimo, máximo, a gente vai ter uma série de unidades de extrema precisão que nós podemos utilizar, como cálculo, fração, altura da janela. Então, o modo avançado é sempre uma opção para quem está buscando precisão e quem quer ter mais controle em relação ao design. O que a gente vai fazer aqui nessa sessão é, na realidade, adicionar uma interação. Então, clicando aqui, eu vou simplesmente clicar nessa imagem e a gente vai abrir o painel de interações. A gente vai ter a interação de entrada, então ao entrar a gente pode adicionar algo como mostrar, por exemplo. E o que isso vai fazer é, na primeira rolagem, esse elemento vai mostrar e depois não vai repetir essa interação. O que é muito interessante aqui é que a gente não vai precisar de código nenhum para fazer esse tipo de interação. Eu vou remover essa interação que eu adicionei e eu vou te mostrar uma outra interação. A gente tem a de entrar, a gente tem a de passar o mouse e clicar, que já são bem conhecidas, né? Quando a gente faz o hover e quando a gente clica no elemento, a gente pode ter um tipo de interação. E uma outra interação aqui que é muito, muito interessante é a de rolar, que era um grande pedido de muitos dos nossos parceiros, inclusive. A gente vai adicionar aqui a opção de rolar. E eu vou botar aqui, deixa eu ver, mostrar. A gente vai ter a opção de alterar, né, a interação dessa imagem. Então, para o design ou a partir do design. E a gente também pode ajustar essa animação para ter mais controle. Essa animação agora, ela está ocorrendo de cima para baixo. E você vai ver aqui que eu posso rolar para visualizar a interação que está acontecendo. Na verdade, não é isso que eu quero que ocorra. Eu quero que ele saia do lado da direita. E essa área de animação aqui vai ser em relação à área de rolagem que eu tô. Então, nessa seção, eu começo a rolar aqui, seria o 0, e aqui seria na metade, né? E já aqui para baixo seria 100%. É porque eu não tenho muita área de rolagem aqui, mas eu posso adicionar mais uma seção. E a gente vai poder ver aqui, quando a gente ajusta a animação, que eu posso ajustar a área de rolagem. Então, se começar a partir de 50%, vamos ver que só depois que já estamos na metade dessa área que ele vai começar a mostrar essa interação. Eu vou deixar de 0 a 50 aqui. E a gente já vai poder adicionar a nossa próxima seção. Eu vou adicionar aqui uma seção com um repetidor. E para quem não conhece os repetidores, eles são excelentes para quem tem preguiça de fazer design. Porque o repetidor vai basicamente repetir o layout que você tem várias vezes. Significa que você só precisa fazer o layout uma vez e tudo que for em relação a dados, imagens, design, você vai poder adicionar individualmente. Então, por exemplo, se eu quiser alterar o design aqui desse repetidor, eu posso alterar o tamanho da imagem e automaticamente todos os meus outros elementos vão ter esse mesmo tamanho. Na situação que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai fazer algumas coisas diferentes com esse repetidor. Primeiro, a gente vai ver as opções de repetidores que nós temos. Nós temos o repetidor
com diferentes layouts. Então eu vou selecionar aqui o meu repetidor. Vamos entrar na aba de design. E a gente vai ver que agora ele está exibindo esse conteúdo em formato de cartões. A gente também pode alterar para outras formas. Por exemplo, eu posso exibir tudo como lista. Ele já automaticamente vai alterar o design. E eu também posso, vou voltar aqui para a opção anterior, e eu também posso definir um padrão AB. Isso é também conhecido como padrão de zebra. Se eu definir o padrão AB, você vai ver aqui que eu vou ter os cards que estão com design A e os cards que estão com design B, o que significa que se eu entrar aqui no card de design B e, por exemplo, alterar o background, os A's não vão ter background e os B's vão ter background. Então, a gente pode fazer algumas alterações em relação a design utilizando o AB do repetidor. Vamos voltar aqui e vamos desativar. A gente pode alterar a direção, o posicionamento, e a gente vai também poder conectar esse repetidor com o banco de dados. Então eu vou entrar aqui no nosso CMS. A gente vai entrar nas minhas coleções aqui, que eu já adicionei algumas informações. E você vai ver que basicamente o que eu tenho aqui é uma tabela com conteúdo que a gente vai administrar facilmente, como qualquer outra tabela. Então eu posso vir aqui, alterar os dados, adicionar mais dados, eu posso importar informações, posso visualizar essa informação de diferentes maneiras, posso ter conteúdo à beça e simplesmente administrar esse conteúdo através de tabela. E a gente vai ver que a gente vai poder conectar essas informações com os elementos aqui de front-end. Para fazer essa conexão, a gente precisa selecionar um elemento específico. Então, eu vou vir aqui em adicionar elementos de conteúdo. E nós vamos adicionar aqui um conjunto de dados. O conjunto de dados, essencialmente, vai fazer a conexão dessas informações que estão na coleção com os elementos que estão no front-end. Eu vou selecionar aqui a minha coleção dos designs. E aqui a gente vai ver que eu já tenho essas informações aqui no meu painel inspetor. Então, eu já estou selecionando a coleção de latest designs. Eu posso selecionar aqui quantos elementos eu quero exibir. Também posso adicionar filtros e classificar essa informação se houver necessidade. Vamos então agora começar a conectar o nosso repetidor. Eu vou selecionar o repetidor. Eu vou conectar esse repetidor ao meu banco de dados, né? E vou começar a conectar os elementos aqui individualmente. Eu vou conectar o título. O texto vai se conectar ao título. Esse aqui vai se conectar à descrição. A imagem vai se conectar à imagem. Eu posso também adicionar texto alternativo, posso adicionar tooltip e automaticamente linkar isso a uma página específica. E por agora eu vou só conectar esses elementos, que é pra gente não perder muito tempo fazendo conexões. Já adicionamos os elementos, a gente também vai poder ajustar, né, as configurações desse conjunto de dados. Então aqui, por exemplo, se eu quiser ordenar esses elementos de uma certa maneira, eu posso mudar a ordem desses elementos. Se eu quiser classificar, por exemplo, esses elementos numa ordem específica, eu já tenho um campo na minha coleção que define ordem, e eu posso utilizar a ordem do menor para o maior. Isso vai ordenar os meus elementos da maneira que eu selecionei dentro do banco de dados. Bom, já adicionamos a ordem. Agora o que a gente vai fazer é adicionar uma interação específica nesse repetidor. Nesse repetidor aqui, se eu clicar nesse item, vamos entrar aqui num dos itens, a gente vai poder adicionar uma interação. E dessa vez eu vou trabalhar com a interação de passar o mouse, que é conhecido também como hover.
A gente vai adicionar nesse item o hover. E dessa vez a gente não vai utilizar o elemento completo. A gente vai mudar um pouquinho a situação de como a gente vai animar. Então, vamos selecionar aqui na tela o elemento que a gente vai alterar, que vai ser essa caixa flexível. E o que a gente vai fazer é fazer ela aparecer. A gente pode também personalizar, né? Fazer uma animação personalizada, onde a gente muda a opacidade desse elemento, a gente pode mudar o estado inicial, então de repente no estado inicial a opacidade do elemento é 0 e durante o estado de animação a opacidade desse elemento é de 100%. Vou dar o OK aqui e a gente vai agora visualizar essa interação. Então a gente pode ver que quando eu passo o mouse em cima desse elemento, ele já mostra esses detalhes a respeito de cada projeto. Bom, adicionamos essas interações e agora a gente pode dar uma olhadinha na versão do celular. Claro que na versão do celular, se você não quiser apresentar como cards, a gente tem a opção, mais uma vez, de mudar o layout do repetidor. Então, entrando na aba de design, a gente pode trocar, por exemplo, de cartões para a opção de slider, que é uma opção super legal para celular, né? Da opção de você passar o dedo e ver as diferentes opções dentro dessa caixa. Perfeito. Já ajustamos aqui, vamos agora trabalhar na próxima seção, que vai ser o Show Reel. Vou adicionar aqui o título. E vou adicionar também uma seção para a gente começar a trabalhar com o Show Reel. Essa seção aqui vai ser bem simples e a gente vai trabalhar com um comportamento responsivo um pouquinho diferente dessa vez. Vou botar uma corzinha aqui atrás para a gente poder ter uma seção com cor. Vou adicionar aqui uma mídia. Então, vou só pegar um vídeo aqui para a gente poder adicionar. Vou novamente utilizar a opção de esticar. Então, esse vídeo vai tomar essa seção por completo, só que na verdade eu quero que essa seção em si tome a altura da tela completa. Então vamos selecionar a seção e dar uma olhadinha no comportamento responsivo dessa seção agora. Por enquanto, essa seção está definida como dimensionar proporcionalmente, o que significa que chegando em breakpoints menores, ela vai ajustar de acordo com a largura da tela automaticamente, vai fazer em proporção. Dessa vez, eu quero que ela tome a tela inteira, independente do browser ou do device que a pessoa estiver utilizando. Então, vou selecionar a seção aqui e vou alterar esse comportamento responsivo para ajustar a tela, o que vai fazer essa seção tomar a tela inteira. Eu quero dar um pouquinho de margem em volta, só para garantir que não vai ficar um vídeo muito grande. Então, na própria seção, eu vou aqui e adicionar um pouquinho de espaço. Então, vamos botar aqui 8%. Na verdade, eu vou botar esse espaço todo em volta. Então, só vou prender aqui no cadeado. E a gente vai ver que essa seção, independente do tamanho da tela que a gente estiver utilizando, então você vai ver aqui que se eu diminuir ou ajustar, ela vai ficar na altura da tela. Aqui ela ficou um pouquinho pequena, mas a gente vai entrar ali para ver o que aconteceu com essa seção. Ela está com comportamento responsivo misturado. Eu vou botar aqui para ajustar a tela. Então, ele já vai ficar do jeito que a gente definiu. Perfeito. O que está acontecendo aqui na realidade é a gente está utilizando de um comportamento responsivo que, se a gente entrar aqui na seção avançada, eu vou selecionar aqui a seção, vou entrar na parte de tamanho e a gente vai entrar nas medidas avançadas para dar uma olhadinha.
Nas medidas avançadas, a gente vai ver o que está acontecendo meio que por trás das câmeras. Então, a gente já tem os comportamentos pré-definidos, mas se você quiser entender mais o que esse comportamento pré-definido realmente significa, você pode entrar no tamanho avançado e ver exatamente o que está acontecendo. Então, essa seção, na realidade, está com um tamanho mínimo de 100 VH. E VH representa Viewport Height, né, que é a altura da tela, então, da janela. A gente vai ver que esse comportamento ele já é pré-definido quando a gente está utilizando o comportamento responsivo, mas se você quiser entrar para ver exatamente o que está acontecendo, a gente pode sempre ativar o tamanho avançado. Bom, já completamos o showreel, agora a gente vai adicionar mais uma seção aqui. Deixa eu ver. Mais um recurso. Já vou também adicionar aqui. Bom, já adicionei aqui mais o nosso próximo recurso. E aqui é muito interessante. Se a gente abrir o nosso painel de camadas, dentro dessa seção a gente vai ver que esse texto, ele tá indo, na verdade, para fora do nosso canvas. Inclusive um montão. Por que isso está acontecendo? É porque ele tá com um tamanho definido, é um texto grande, né, que vai ficar correndo, como a gente já viu no design do site. E ele tá para fora do nosso canvas nesse momento e ele não aparece. Você pode ver que ele só aparece ali a caixinha, mas ele não necessariamente aparece no nosso site. Esse comportamento ocorre porque no nível de página você vai ver que o conteúdo excedido aqui ele tá selecionado para ocultar. O que isso significa? Que qualquer elemento que esteja para fora do tamanho da página ele vai estar sendo escondido. Se eu trocar esse comportamento e colocar mostrar, isso aqui vai criar um rolamento para a direita, exibindo elementos que eu não quero que estejam visíveis. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é manter o oculto no nível de página, mas esse tamanho de conteúdo excedido aqui é uma configuração que você vai poder trocar em diferentes containers, em diferentes seções, e tem resultados muito interessantes. Nessa situação a gente vai utilizar o ocultar, e o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é adicionar mais uma interação. Então, selecionando o texto, eu vou clicar na aba de interações, e dessa vez a gente vai trabalhar com o loop. Eu vou adicionar aqui o loop, e eu vou fazer o loop. Qual era o loop que eu ia fazer aqui? Era esse, cruzar. Vou fazer ele ficar cruzando de um lado para o outro. A gente também vai poder ajustar a animação, o número de repetições, se é da esquerda para a direita, a duração que isso vai ocorrer, mas a gente pode adicionar esse loop. A gente pode dar um preview aqui para dar uma olhadinha. E a gente vê que sem nenhum código, mais uma vez, a gente consegue facilmente adicionar todos os tipos de interação, de entrada, de clique, passando o mouse em cima e outras mais. Bom, por último, eu vou adicionar aqui a nossa caixinha de contato. E essa caixa de contato, ela tem uma característica interessante. Essa caixa de contato, ela foi criada com o que a gente chama de caixa flexível. A caixa flexível é um recurso muito importante que a gente vai poder utilizar dentro de ferramentas de layout. A gente vai poder encontrar caixas flexíveis, estão aqui. E essa é uma ferramenta de layout que é bem interessante porque, diferente da grade, ela é extremamente responsiva. Aqui a gente vai ver que essas caixinhas, a gente vai poder ajustar aqui o design. Então você vai ver que automaticamente, eu vou entrar no preview para a gente poder olhar melhor.
elas automaticamente vão se ajustando. Então aqui você vê que eu estou trocando de breakpoint. Antes mesmo de eu chegar em um breakpoint diferente, essas caixas automaticamente se ajustam. Isso acontece por causa dessa caixa flexível. A gente sempre vai ter a opção de alterar, né, essa caixa flexível, o layout dela. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com mosaico, eu posso trabalhar com, de repente, outra opção na versão do celular. Posso trabalhar com o slider, por exemplo, que vai permitir que eu role da esquerda para a direita. Posso trabalhar com slide, que vai basicamente prender aos slides automaticamente. Trabalhar com linhas, colunas. Então a gente pode fazer diferentes ajustes ao design dessa caixa flexível. E a gente vai ter mais controle ainda quando a gente estiver trabalhando com o modo avançado. Então, uma vez mais, eu entrando aqui, por exemplo, nesse item, a gente vai ver aqui que o tamanho dessa caixa flexível é de 30%. Mas aqui eu também tenho a opção de adicionar uma largura mínima. Eu posso, por exemplo, adicionar uma largura aqui de, sei lá, 450 pixels. E o que você vai perceber é que quando eu começar a ajustar aqui o design, eu ainda tô dentro da versão do desktop, mas você vê que o design, ele se ajusta automaticamente, ainda dentro do mesmo breakpoint, basicamente. Então, essa é a grande diferença da grade para o layouter. Além dele permitir diferentes layouts que são muito interessantes, com grande facilidade. Bom, nós concluímos aqui o design do nosso site. Eu espero que você tenha gostado e continue construindo no Wix Studio. Eu não posso esperar para poder ver os seus designs e ver aí o que vocês estão botando online. Foi um prazer poder ajudar vocês hoje e eu espero ver você nas próximas. Tchau, tchau!